Fala pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui, dando sequência a esse capítulo, que fala sobre as plantas e hoje uma aula muito legal. Não tem graça se a gente falar de flor e não falar de fruto. Por quê? Porque o fruto ele surge a partir de um ovário desenvolvido e as sementes surgem a partir de um óvulo fecundado. Então, essa aula de fruto ela vai ter uma conexão muito grande com a nossa aula anterior, que foi sobre as flores, certo? Espero que você goste dessa aula, então bora lá falar um pouquinho sobre os tipos de frutos. Então, vem comigo. Gente, quando a gente fala de frutos, uma coisa importante ter em mente, né? O que é um fruto? Bom, fruto pode ser... professor, fruto é alguma coisa que eu como, que é gostosa. Veja, mas tem fruto que às vezes a gente não come. Por exemplo, sabe aquela cápsula do amendoim? Quando você compra amendoim a granel, quando você compra às vezes nessas lojas de cereais, você compra ele em cápsula, que você tem que abrir a cápsula. O amendoim em si é uma semente e aquela cápsula é um fruto. Então, esse tipo de fruto, por exemplo, eu pelo menos nunca vi ninguém comendo, certo? Então, a gente vai dar uma organizada nessa ideia, né? O que é um fruto? Tomate é um fruto? Tomate é um fruto. Abobrinha é um fruto, né? Então, vamos lá, dar uma olhada então do ponto de vista da biologia, do ponto de vista das ciências, o que nós consideramos aí o fruto. Então, bora lá dar uma olhada então. Quais seriam as consequências da reprodução sexuada, né? Quando a gente fala lá da reprodução sexuada, seria o quê? O gameta masculino fecundando lá a oosfera e aí forma um embrião, certo? E aí vai ter lá a marmita do embrião que a gente chama de endosperma, coisas que nós já vimos aí em aulas anteriores. Então, você tem aqui, por exemplo, né? O que seria o óvulo fecundado? O óvulo fecundado ele vai dar origem à semente, certo? Então, olhando aqui o mamão, professor, como que surge a semente, então, se surge a partir da flor? Lembra? Tem lá a parte feminina da flor e dentro do ovário tem um óvulo. E dentro do óvulo fica o gameta feminino. Uma vez que o gameta feminino é fecundado, a gente disse que esse óvulo que teve seu gameta feminino fecundado dá origem, então, ali a uma semente, certo? E o ovário desenvolvido? O ovário desenvolvido, que é aquela parte mais gordinha, a parte do ovário que se desenvolve, ele vai dar origem ao que nós classificamos como um fruto verdadeiro. Veja que eu estou falando em fruto verdadeiro. Fruto verdadeiro é aquele fruto que surge a partir do ovário. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada, tem casos especiais, tem fruto que não é verdadeiro, tem fruto que a gente chama de pseudofruto, que são frutos falsos que não surgem a partir do ovário. Então vamos lá, gente. Quando a gente vai classificar um fruto, a gente classifica se ele é um fruto que ele se abre espontaneamente quando ele amadurece. Como assim abre espontaneamente, professor? O fruto, quando ele está maduro, ele abre espontaneamente e ele lança a semente no ambiente, certo? Ou aquele fruto que não se abre espontaneamente. Tem fruto que não abre espontaneamente, então, por exemplo, alguns frutos o animal vai comer e aí vai passar pelo tubo digestório do animal a semente e aí quando esse animal defecar é que a semente vai ter contato novamente ali com a possibilidade de germinação. Então, a gente classifica em fruto deiscente ou indeiscente. Deiscência, anota por gentileza, deiscência significa abertura. Então o fruto deiscente é um fruto que se abre espontaneamente. E indeiscência, então o que é indeiscência? Se deiscência é abertura ou que se abre espontaneamente, indeiscente é um fruto que não se abre espontaneamente. Então a gente vai classificar, com relação à abertura, se ele abre ou não espontaneamente. E aí a gente tem aqui, então, pensando no fruto, vamos pegar esse mamão novamente, o fruto em si nós chamamos de pericarpo. Do latim, a palavra carpo significa fruto. Então, mais uma palavrinha aí para o teu vocabulário, anota lá por gentileza. A palavra carpo significa fruto. Então, vocês vão perceber que várias palavras aqui nessa aula, eu vou usar o termo carpo, alguma coisa carpo, Como, por exemplo, agora. Então, veja, tem ali a semente, certo? E aí a gente tem a parte mais externa, que seria a parte da casca, nós chamamos de epicarpo. Carpo é fruto, Epi quer dizer, é a parte que está por fora. É como se fosse a casca. A gente chama de epicarpo. Aí tem a parte do meio. Essa meiuca aqui, que no caso do mamão, ela é suculenta. Nem todo fruto tem o mesocarpo suculento.
Muitos frutos têm essa parte aqui suculenta e então a gente diz, olha, é um fruto com mesocarpo suculento ou é um fruto com mesocarpo seco, certo? E aí tem uma parte que está mais interna, já aqui em contato com a semente, que nós chamamos de endocarpo. O endocarpo, por exemplo, você que conhece bem, que já comeu o mamão, né? No caso do mamão, seria essa partezinha branca que fica ali em contato com a semente, que normalmente a gente não come também, certo? Então, o endocarpo. O prefixo endo quer dizer dentro, né? A parte de dentro, e carpo é fruto, ou seja, a parte de dentro do fruto que está em contato com a semente. E o conjunto de epicarpo, mesocarpo e endocarpo, nós classificamos como pericarpo. Beleza? Nossa, professor, quanta palavra difícil! Por isso que eu estou traduzindo para vocês. Com a tradução não fica assim chato, não fica tão difícil, né? Senão, se fosse só decorar esses nomes, aí eu considero que não seria legal, não seria nem divertido, né? Mas traduzindo fica legal, fica divertido até uma aula dessa. Então vamos lá. Pericarpo, então, é o fruto em si. Divertido no sentido, né? Não de engraçado, mas divertido no sentido de aprender um novo conhecimento. Vamos lá. Então, eu vou classificar se o fruto abre ou não espontaneamente, ou se ele é seco ou carnoso. Quando que ele vai ser seco, quando que ele vai ser carnoso? No caso do mamão, o mamão é um fruto carnoso, porque o mesocarpo é suculento, o mesocarpo é carnoso. Mas tem fruto que tem mesocarpo seco. Fruto que vai ter o mesocarpo seco, eu vou classificar como fruto do tipo seco. Legal? Então bora lá dar uma olhada primeiro em frutos secos. Você que está acostumado, né, comer vou comer uma fruta. Aqui na botânica, aqui na biologia, o termo fruta não é utilizado, então a gente chama de fruto. Né? Então talvez o que você chama de fruta, aqui na biologia, não existe. Aqui a gente chama de fruto. Então o que é um fruto? É um ovário desenvolvido, certo? E aí fruto seco. Fruto seco é um fruto que tem mesocarpo seco. Então olha na tela, né? Talvez você vai olhar na tela e falar assim, mas espera aí, desses frutos eu acho que eu nunca comi nada. Talvez alguma coisa aqui, provavelmente sim, tá? Esse tipo de fruto aqui, batendo o olho talvez você ache estranho, né? Mas eu vou falar daqui a pouco que tipo de fruto, né, que tem aqui, e aí você vai saber, esse eu já comi sim, né? Então fruto seco. Fruto seco do tipo deiscente. Então, vamos falar de fruto seco, é fruto que tem mesocarpo seco. Deiscente é que se abre espontaneamente. Então, aquele fruto que abre espontaneamente quando ele amadurece. O primeiro fruto aqui é chamado de folículo, né? Então, vai aparecer aqui para vocês o que acontece com o folículo. O folículo, que é característico da peroba, por exemplo, ele tem aqui o fruto e lá dentro tem a semente, certo? E aí, quando ele amadurece, faz isso aqui, ó. Ele abre e a semente que está lá dentro, às vezes ela é inclusive lançada para fora. E aí a gente tem esse fruto que abre espontaneamente, quando está maduro, então, da peroba, abre espontaneamente. E ele é seco porque o mesocarpo é seco, não é um mesocarpo suculento, não é um mesocarpo carnoso, certo? Agora, tem um tipo de fruto chamado de legume. No caso do legume, esse você conhece. Ai, professor, nunca vi. Você já comeu feijão? Você já comeu ervilha? Você já comeu soja? Então, feijão, ervilha, soja, entra aqui, tá? Então, legume, você vai ter inclusive a lentilha também, né? Entra aqui. Então, esses frutos do tipo legume, então, o feijão é um fruto do tipo legume. O feijão é um fruto do tipo legume, certo? O que é um fruto do tipo legume? Como que eu defino um legume? Você vai definir um legume, frutos que formam vagens, certo? Frutos que formam vagens. E o que é uma vagem? Isso aqui é uma vagem, certo? No caso da ervilha, você tem uma vagem. No caso do feijão, ali você vai ter uma vagem. E quando esse fruto ele está maduro, né? No caso da soja também, ele vai abrir. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele abre, certo? Ele vai abrir e você vai ver as sementes todas enfileiradinhas assim. Todas em fila. Isso é um fruto, então, do tipo legume. Então, quando a mamãe lá, ou o papai vai fazer uma sopa, né? O que acontece? Vou fazer uma sopa de legume. Normalmente, o que coloca numa sopa de legume? Professor, coloca batata, coloca mandioca, coloca um monte de coisa que, na verdade, não é legume, certo? Se fosse fazer uma sopa de legume mesmo, do ponto de vista da biologia, tem que colocar feijão, tem que colocar lentilha, né? Ervilha, ou seja, vai ficar uma sopa talvez bem diferente.
mas aí do ponto de vista do nome correto, isso é legume. Então o que é um legume? São frutos, certo? Que formam vagens. Frutos que formam vagens. E nesse caso é seco porque o mesocarpo é seco. Agora vem um tipo de fruto, gente, que é característico de uma planta chamada IP. Então aqui você tem um fruto que vai ser chamado de síliqua, vai aparecer aqui para vocês. O síliqua, o que acontece no caso do síliqua? Professor, mas no caso do síliqua aparece uma vagem também, diferente da vagem. Por quê? Porque a vagem ela tem isso aqui, a vagem ela abre, né? Ela tem duas partes. No caso da síliqua, ela tem três partes. Deixa eu pegar aqui um recurso didático para me ajudar. Ó. No caso da síliqua, seria isso aqui, ó. Ela abre e tem uma terceira parte aqui no meio, que é onde ficam as sementes. Ah, professor, realmente é diferente da vagem. Exatamente. A vagem seria isso aqui. A vagem abre e a semente está aqui, certo? No caso da síliqua, ela tem três peças, né? Três peças ali no fruto. Então ele abre, certo? E a semente fica aqui, né? Você vai ver a semente na parte do meio. Isso é um fruto chamado de síliqua, certo? Síliqua no caso do IP. E tem, no caso da papoula, né? Tem aqui o fruto do tipo cápsula. Cápsula também é um fruto que se abre espontaneamente, aí no caso da papoula, certo? Então, esses são os tipos de frutos, gente, que a gente chama de frutos secos, por quê? Tem mesocarpo seco, do tipo deiscente. Deiscência significa que abre espontaneamente, certo? Talvez desses frutos aqui, o que a gente come? A gente come fruto do tipo legume. Feijão, ervilha, soja, né? Lentilha entra aqui, fruto do tipo legume. Então eu gostaria que você lembrasse do legume. Esse realmente é bem importante. Os demais eu apresentei para você, mas se você esquecer, eu não fico triste. Mas eu vou ficar triste se você esquecer do legume. Esse é importante. Beleza? Então tá aí, frutos secos que se abrem espontaneamente. Vamos dar uma olhada agora então em frutos secos que não se abrem, né? Indeiscente, que não se abrem espontaneamente. Então nós temos, por exemplo, né? Aqui você vai ter um fruto do tipo aquênio, certo? Fruto do tipo aquênio, nós temos então um fruto que ele não se abre espontaneamente. É o caso do girassol. Quando a gente vai comprar semente de girassol, na verdade, você volta para casa com essa parte aqui. E lá dentro tem uma semente. Na verdade, você não compra a semente de girassol. Na verdade, você compra o fruto, geralmente, né? E lá dentro tem a semente. Então, essa sementinha aqui fica dentro dessa casca aqui. E essa casca aqui, que nós chamamos de casca, na verdade é o fruto. Ah, professor, mas é duro, é seco. Por isso é um fruto seco, mesocarpo seco. Então, no caso da semente de girassol, né, na verdade, aqui a gente está vendo o fruto e aqui a semente de girassol, ela fica ali dentro. E o que é um fruto do tipo aquênio? Galera, olha aqui para mim agora, preste bem atenção, nem pisque lá. Ó. Fruto do tipo aquênio, imagina que eu sou uma semente e eu estou dentro aqui, né, dessa cápsula seca. E aí o que acontece? Eu estou preso só na base. Eu estou preso só na base. Está vendo que eu estou solto aqui? Ó? Como eu estou solto aqui, isso é o que define um fruto do tipo aquênio. Tá vendo que aqui, ó, a semente tem uma pontinha? Então significa que ela é presa só na base. Quando você abre essa casca, esse fruto agora, né, dá para falar assim com vocês, quando abre esse fruto, você vai ver a semente presa só pela base, né? A sementinha fica solta lá dentro praticamente. Isso é um fruto do tipo aquênio. Olha um outro fruto, gente, que talvez vocês nunca imaginaram. Aqui, né, nós temos a questão do fruto, né? Você vai ter aqui, quando você pega lá, por exemplo, né, o dente de leão. O dente de leão, ele tem uma parte aqui que a gente chama de vilano, que ele usa para voo, né? E daí aqui embaixo tem um fruto. Como que eu defino um fruto? O fruto é uma estrutura que protege a semente. Quer dizer que aqui dentro tem uma semente. E se é aquênio, como que está a semente? Se é um fruto do tipo aquênio, significa que a semente que está lá dentro, ela está presa só pela base. Ela está soltinha lá, mas ela está presa só pela base. Então, no caso do dente de leão, temos aí um exemplo de um fruto seco, indeiscente, não se abre espontaneamente, mas quando você pega lá e assopra, você está ajudando na dispersão desse fruto, ajudando na dispersão dessa semente. Quer ver um mais doido ainda? Você tem aqui, né, o pico-pico, não sei como que chama aí na tua região, pico-pico, carrapicho, picão, né? Esse cara aqui é um fruto seco também, indeiscente. Sabe aquele que gruda na calça da gente, gruda no pelo dos animais?
Exatamente. Se você abrir ele com cuidado, lá dentro tem uma semente. E ele é um fruto do tipo aquênio. Então, se ele é um fruto do tipo aquênio, como que a semente está lá dentro? Está presa só pela base. E isso é fruto do tipo aquênio. Legal? E aí nós temos a noz. A noz também é um fruto que não se abre espontaneamente, fruto seco, certo? É um fruto aí interessante, né? Esse aqui vocês conhecem. Aí nós temos a sâmara. A sâmara é um fruto alado, que tem a facilidade de ser carregado pelo vento. E aí, esse aqui eu gostaria que vocês lembrassem, né? De todos aqui, esse eu considero importante, tá? Cariópsis. O que é um fruto do tipo cariópsis? Eles podem comparar o cariópsis com o aquênio. Pensando aí numa prova, alguma coisa assim. O que é o cariópsis, gente? Ah, é o milho, professor. Sim, mas o que acontece no milho que faz ele ser diferente, por exemplo, do aquênio? É que no caso do milho, aqui o milho em si é um fruto e lá dentro tem uma semente. E a semente ela está presa por toda a sua extensão. Diferente do aquênio que está preso só pela base. Se você tentar abrir um grão de milho, que é um fruto, você dificilmente vai saber quando começa e onde termina a semente. Porque ela está tão íntima com o fruto que dificilmente a gente consegue saber, olha, aqui começa a semente, aqui termina o fruto. Mas só para você ter uma ideia, quando você estoura a pipoca, sabe aquela casca que às vezes gruda no dente, gruda na garganta, embaixo da língua? Aquilo é o fruto. Então o que sobra, que a gente acaba comendo, seria a semente. Aquela casca, né, acaba sendo o fruto que se solta no momento que a pipoca estoura. Então fruto do tipo cariópsis. Temos o arroz, temos o milho, como exemplo de fruto do tipo cariópsis. Então, gostaria que você lembrasse desse, muito importante. Os demais, assim, mais para você ter um conhecimento, certo? Mas esse aqui eu considero importante. Legal. Vamos falar de frutos carnosos, então. Quando a gente fala de frutos carnosos, nós temos basicamente dois tipos. Temos o baga e o drupa. Baga é quando tem várias sementes. Drupa é quando tem uma única semente que nós chamamos de caroço. Então, frutos carnosos que não se abrem espontaneamente. O que é um fruto carnoso? Que tem mesocarpo carnoso. E aí a gente tem aqui o fruto do tipo baga, que tem várias sementes. Quais frutos que têm várias sementes? Ah, professor, melão, melancia, laranja, né? Você vai ter aí o maracujá, o mamão, ou seja, baga tem várias sementes. Significa que a flor que deu origem ao fruto do tipo baga, ela tinha quantos óvulos? Ah, professor, tinha vários. Exatamente, você pegou a ideia então, certo? E o fruto carnoso indehiscente do tipo drupa. Drupa significa que forma o que, gente? Que forma caroço, né? Que forma uma única semente que forma caroço. Me dá exemplo. Abacate, tem a manga, tem o pêssego, né? Então são frutos que têm uma única semente. Significa que a flor que dá origem a esse fruto aqui, que dá origem, por exemplo, ao pêssego, tem quantos óvulos? Um só, porque o óvulo fecundado origina a semente. Se originou só uma semente, significa que a flor que deu origem só tem uma semente, certo? Então, terminamos assim os frutos secos e carnosos, né? Esse aqui eu gostaria que você soubesse dos dois. Então, até agora, lembrar o que é um fruto do tipo legume, o cariópsis e o baga e o drupa. Só isso que eu estou pedindo, né? Por favor, para você dar uma estudada, para você dar uma lida, você fazer uma anotação aí, que esses são importantes. Agora vamos aqui, né, falar de pseudofruto. O que é um pseudofruto? Pseudo significa falso, um falso fruto. Qual é a definição de fruto? Ah, o fruto é originado a partir de um ovário desenvolvido. Exatamente. E o fruto que não é originado a partir do ovário? O fruto que não é originado a partir do ovário, nós classificamos como pseudofruto. Um exemplo, a maçã. Então eu vou colocar uma maçã aqui na tela para vocês. Tá vendo esse cabinho aqui da maçã? O que é esse cabinho? Na verdade é o pedúnculo da flor. Ah, professor, então esse cabinho da maçã é o pedúnculo da flor. Exatamente, por isso que eu coloquei a maçã aqui de ponta cabeça, certo? E aí, e essas folhinhas aqui? Exatamente, essas folhinhas aqui são vestígios das sépalas, né, e das pétalas que ficam ali na outra extremidade. E aí você vai ter aqui a parte carnosa aqui da maçã, toda essa parte, ela não surge do ovário. Toda essa parte carnosa aqui da maçã, ela surge a partir do receptáculo floral, a partir do receptáculo floral. Então, como a maçã, ela não surge a partir do ovário, mas surge a partir do receptáculo floral, a maçã é um
pseudofruto. Outro que é pseudofruta, a prima da maçã, quem é? A pera. A pera também é um pseudofruto. Mas toma cuidado. E o ovário não vai originar nada? Vai. Essa meiuca aqui da maçã é o que nós consideramos o fruto verdadeiro. Então tem um fruto verdadeiro, só que lá, né, é uma parte que geralmente a gente não come, é a parte que está envolvendo ali a semente. E o restante, tudo isso daqui é pseudofruto, certo? Então, envolvendo a semente tem um fruto verdadeiro, mas a maçã em si é pseudofruto. Legal? Outro exemplo, né? Nós temos aqui o caju. O caju também é um pseudofruto. Agora, a castanha de caju, tá meio nervosa aqui, né? Mas a castanha de caju, ela é o fruto verdadeiro. Se você abrir a castanha de caju, lá dentro vai ter uma semente. Legal? Então, o caju em si também é originado a partir do receptáculo da flor. A castanha de caju seguiu o fruto verdadeiro. E o morango? Ah, professor, morango. São sementes esses pontinhos aqui? Pois bem, na verdade não. Na verdade, cada pontinho desse do morango é um fruto. É um fruto, sabe de que tipo? Do tipo aquênio. Significa que lá dentro tem o quê? Tem uma sementinha presa só pela base. Então temos um fruto do tipo aquênio. Na verdade, um não, né? São vários frutos do tipo aquênio. Se você tiver a paciência de abrir, né, um fruto daquele que muita gente acha que é semente, você vai ver ali o quê? Você vai ver ali, lá dentro, uma semente presa só pela base. Talvez eu precisar de uma lupa para te ajudar, para você conseguir visualizar. E a maçã também, nós já comentamos, a maçã é um pseudofruto. E a banana? Para terminar e a gente fazer aí um exercício, né? A banana, gente, no caso da banana é um fruto partenocárpico. Parteno quer dizer virgem, carpos quer dizer fruto. Então a banana é um fruto partenocárpico. Ai, professor, mas o que são aquelas manchinhas lá, né, pretinhas da banana? Essas manchinhas pretinhas da banana são óvulos que não foram fecundados, já que a banana é um fruto virgem, um fruto partenocárpico. Então esses pontinhos aqui são o quê? São óvulos que não foram fecundados. Mas sabia, uma curiosidade, que existe banana com semente? Talvez você nunca viu, talvez você nunca comeu, mas existe. Existe espécie de banana que tem semente. Ai, professor, não deve ser legal de comer, né? Não, porque a gente já está acostumado a comer banana sem semente. Beleza? Então vamos lá, gente. Um exercício para fechar diz assim: é preciso diferenciarmos o que vulgarmente denominamos frutas, do que em biologia devemos considerar um fruto. Frutos são estruturas auxiliares do ciclo reprodutivo das angiospermas, protegem as sementes e auxiliam a sua disseminação. Os frutos verdadeiros derivam do ovário amadurecido após a fecundação. A esse respeito, assinale a frase incorreta. Ele já deu aqui a frase incorreta, não tem problema. Vamos encontrar o erro então, me ajude. A parte suculenta e comestível da maçã e da pera, lembra? A pera também, não deriva do ovário. Isso, não deriva do ovário. Essas frutas não apresentam partes correspondentes ao fruto. É aqui que tem um erro. Então, até aqui está certo. Não deriva do ovário, a partir do receptáculo floral. Agora, essas frutas, né, na verdade, até o termo correto é fruto. Esses frutos não apresentam partes correspondentes ao fruto? Apresentam. Lembra que envolvendo a semente tem um fruto verdadeiro? Então, esse item é o item falso. Tá aí, meus queridos, uma aula bem completa para vocês de frutos. Talvez não precise saber tudo, mas conforme o que eu pedi para vocês lembrarem. Legal? Tenta fazer exercício. Um grande abraço e até a próxima aula.